É isso. E nessa noite, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nos fala de algo a respeito da nossa missão. Nós sabemos que todos nós temos uma missão individual, uma missão particular, um chamado que é só seu. Mas nós temos uma missão coletiva, nós temos o ID. E essa missão coletiva do ID é para todos nós da mesma maneira. Então, é sobre isso que eu quero, nessa noite, estar meditando com vocês. E o nosso tema é o amigo do noivo. Quando eu li o texto de João 3:29, e vamos ler para que nós possamos entender isso que eu estou colocando aqui para vocês, o texto nos fala assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Isso quem está falando aqui é João. E João fala algo aqui sobre o amigo do noivo. E essa expressão, amigo do noivo, chama a atenção. E quando a gente começa a pesquisar sobre o que é esse amigo do noivo, porque João estava falando dele, mas o que João queria dizer a respeito de ser amigo do noivo? E eu quero que você comece a se imaginar nessa situação. Como eu falei, é uma missão coletiva. E João estava falando disso aqui. E João estava comentando a respeito dessa missão coletiva. E quando ele fala essa frase, o noivo tem a noiva, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve. Então, nós estamos falando de 3 pessoas: do noivo, da noiva e do amigo do noivo. E o amigo do noivo serve. Serve a quem? E é isso que nós vamos começar a destrinchar aqui nessa palavra de João. E eu falo para vocês, leiam o livro de João, no que diz respeito a esse chamado de João Batista. Porque vocês vão conseguir descobrir coisas a seu respeito com esse chamado coletivo do ID para a nossa vida. Então, João Batista estava falando que ele era o amigo do noivo. E o que nós podemos entender, então, nessa expressão que ele colocou? Vamos lá, eu vou trazer a figura do casamento para que nós possamos entender quais são esses personagens. E aí a gente consegue entender a visão, a ilustração, e a gente consegue absorver a visão do que Deus quer te passar. E o propósito que Ele quer gerar na sua vida nessa noite com essa palavra. Então, nós temos num casamento, nós temos o noivo e a noiva. Só que nessa situação aqui, João estava falando que ele era o amigo do noivo. Então, entra uma terceira pessoa nessa situação. Na nossa cultura, Brasil, num casamento, normalmente, no dia do casamento, o noivo não vê a noiva antes de estar recebendo a noiva no altar. É a nossa cultura, ok? Normalmente é assim, né, amor? Aí você chorou quando me viu entrando ali. Ele fala que não chorou, gente, mas a filmagem não nega. A filmagem nega? A filmagem... Ele fala toda vez que ele não chorou, mas quando põe a filmagem não tem como negar. Mas vamos voltar, né, amor, para a mensagem. Então, na nossa cultura é assim. Normalmente, no dia do casamento, a noiva se retira, vai se preparar para o casamento, e o noivo também. Né? Os noivos hoje são modernos, então eles fazem barba, cabelo e 1001 coisas aí. Mas é a nossa cultura. Só que no tempo
de João Batista, a cultura não era assim. A cultura judaica é muito específica em algumas coisas. Ela é muito simbólica. E essa simbologia tem um conhecimento e uma sabedoria que nos faz interpretar muitas coisas a respeito até da Bíblia. Então, vamos lá. Na cultura judaica daquele tempo que João Batista estava falando, nós estamos falando de casamentos em que o noivo conhecia a noiva, às vezes, na hora do casamento, no altar. Ele nunca tinha visto a noiva. Porque como que aconteciam os casamentos? O pai do noivo ia até o pai da noiva para falar da intenção do casamento do filho dele com a filha dele. Muitas vezes até o próprio noivo ia até o pai da noiva, mas era algo, gente, que muitas vezes era feito quando eles eram crianças e moravam em regiões diferentes, então eles nem se conheciam. Eles iam se conhecer no dia do casamento. Conseguem entender isso? E aí entra esse terceiro personagem, que é o amigo do noivo, na cultura judaica. E se isso pegar, daqui para frente, nós ainda, aí, alguns que não estão casados, podem fazer dessa maneira, que eu acho que é muito válido e funciona muito bem. Então, vamos lá. O que acontecia, então, quando esse personagem entrava na questão do casamento entre o noivo e a noiva? Tem um fato na Bíblia que é muito interessante, que mostra quando Abraão queria uma esposa para o filho dele. Isaac não era casado, Abraão queria uma esposa para Isaac, e Isaac faz essa intermediação do casamento. E sabe quem entra na história? Um amigo do noivo. Vamos ler lá para que nós possamos entender. Gênesis 24, de 1 a 4. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa. Quem era esse servo mais velho da casa, gente? A gente lendo a Bíblia, Damasceno, Eliezer Damasceno. Ele era o servo mais velho que Abraão tinha na casa. Ele havia nascido na casa de Abraão. O mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Então, a gente não está falando de qualquer servo. Nós estamos falando de um servo que nasceu na casa de Abraão e que possuía, ele tinha controle de tudo que Abraão tinha. E Abraão não tinha pouca coisa. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Quando Abraão pede que Eliezer faça esse juramento a ele, Abraão confiava em Eliezer. O Damasceno, em algum momento, ele era tanto de confiança de Abraão, que teve uma situação com Deus, quando Abraão estava questionando se ele seria pai ou não, que Abraão fala assim: mas o Damasceno é que vai ser o meu herdeiro. Gente, só herda alguém que você confia. Alguém que você tem confiança e que você tem intimidade. Quem herda normalmente algo de você é alguém que está ao seu lado, que passa os bons e os maus momentos com você, que te conhece. Estão conseguindo fazer, então, um mapa de quem é esse amigo do noivo? Era alguém, no caso de Abraão, que ele confiava, que ele sabia que o que ele dava de missão, o Damasceno cumpriria, que era trazer uma esposa para ele, segundo o que ele pediu. Então, essa era a figura do amigo do noivo.
E é muito interessante nós vermos que, voltando para João Batista se coloca assim, como o amigo do noivo. Lucas 1, de 11 a 15, nos conta quem era João Batista. Porque para que possamos entender o que João Batista fez como amigo do noivo, nós precisamos conhecer a história de João Batista, quem ele era. E vamos lá. Esse texto fala do nascimento de João Batista. Quando a mãe de João Batista fica grávida dele. E ali já foi um mistério de Deus. Ali já foi um mover de Deus. Então vamos lá. E um anjo do Senhor lhe apareceu para quem? Para Zacarias, o pai de João Batista. Posto em pé, à direita do altar do incenso, o pai de João Batista, Zacarias, estava dentro, ele oferecendo sacrifícios ao Senhor. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, e chamarás o seu nome de João. É porque eu não estou vendo, está o 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Esse era João Batista. E quem estava revelando quem seria João Batista era um anjo enviado pelo Senhor, até o pai dele, Zacarias. E o anjo explicou a Zacarias quem seria João Batista. Então, desde o ventre, João Batista já tinha uma promessa de ser o amigo do noivo. Isso me mexe comigo, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos chama como amigos dele, o amigo do noivo Jesus. E João Batista tinha essa promessa sobre ele. João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. É o nome composto, João Batista. E João vem do hebraico Yohanan, a partir da união de Iá, Javé, Jeová, Deus, e Renan, que quer dizer graça, e significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus. Batista, que é o segundo nome dele, tem origem no grego baptistas, a partir da palavra batiste, que quer dizer submergir, mergulhar, e é atribuído o significado, o que batiza. Então, João Batista tinha desde o ventre um chamado. E é muito interessante o fato que quando Isabel estava grávida, Zacarias ficou mudo, porque ele não acreditou naquilo que Deus estava fazendo. E Deus falou com ele, o anjo falou: você vai ficar mudo. E durante a gravidez toda, Zacarias não conseguia falar. Mas quando ele nasceu, no dia que João Batista ia nascer, todos que estavam ali falaram: ele vai se chamar Zacarias como pai. E aí Isabel fala: não, ele vai se chamar João. E todo mundo questiona: mas não tem ninguém na sua família que chama João? Por que esse nome? Ele teria que ser Zacarias. Aí Zacarias volta a falar e fala: o nome dele será João. Desde o ventre, João era separado para ser o amigo do noivo. Desde que o pecado entrou e que Jesus se manifestou, você foi separado para ser o amigo do noivo. Eu fui separada para ser a amiga da noiva, o amigo do noivo. Nós temos uma missão. Nós temos um chamado comum. E nós precisamos atentar para esse chamado e trazer de volta dentro de nós, o propósito desse chamado, de sermos o amigo do noivo. João Batista
era de uma linhagem sacerdotal. Zacarias era um sacerdote. Ainda que naquele tempo já não se exercia tanto como no Antigo Testamento, mas ainda se exercia. Então, de turnos em turnos, os sacerdotes se revezavam. João Batista teria que ser um sacerdote. Ele poderia ser um sacerdote. Mas não. Ele se tornou o amigo do noivo. Lucas 1,66 nos fala isso. E todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. As pessoas acreditavam que ele seria, assim como o pai, um sacerdote. Mas não. Ele foi para o deserto. E ele se tornou o amigo do noivo. Com uma missão muito especial, que é a que nós temos também na nossa vida. A tradição judaica, como eu expliquei a vocês, ela trazia uma importância muito grande para esse amigo do noivo. Ele tinha um papel fundamental no casamento do noivo e da noiva. Sem ele, talvez muitas situações poderiam dar errado. Porque se o noivo não conhecia a noiva, como que a noiva ia se preparar para o noivo e o noivo para a noiva? E o amigo do noivo entrava para fazer esse meio entre os dois, para estar revelando à noiva quem era o noivo. E na tradição judaica, eram várias as funções que esse amigo do noivo tem. E eu vou falar para vocês aqui, para vocês entenderem. Porque a ilustração do casamento vai nos fazer compreender muito bem o que Deus quer nos falar nessa noite. Então, na tradição judaica, o amigo do noivo era responsável pelos arranjos das cerimônias do casamento, com todas as suas diversas tarefas. É fácil organizar isso? Não. Ainda mais para a noiva. Tem que ser uma pessoa de muita confiança também. Por conduzirem o casal à câmara nupcial. Eu estou falando do casamento judaico, onde o casal, logo após a cerimônia, era conduzido quase que imediatamente já para a câmara nupcial. Por ocasião da festa do casamento, oferecer presentes para a noiva. Lembra que quando Abraão fez uma aliança com Eliezer, com o Damasceno, ele falou: busque uma noiva para o meu filho. Ele mandou presentes para Rebeca. Quando Eliezer chegou no poço onde Rebeca estava, Eliezer ofereceu para Rebeca colar, pulseira. Ele ofereceu joias para Rebeca. Então o amigo do noivo também presenteava a noiva com presentes do noivo. Após o matrimônio, era dever do amigo do noivo manter os termos apropriados entre o casal, defendendo a fama da noiva. Olha que interessante isso, né? Mas havia algo fundamental que o amigo do noivo tinha que fazer. E não era nada com relação à cerimônia de casamento. Não era nada com relação ao arranjo, à festa ou aos presentes. Mas era o principal objetivo do amigo do noivo. E foi isso que João Batista fez. Preparar o coração da noiva para o noivo. João Batista preparou o coração da noiva. E tem, até hoje, a noiva está se preparando para o noivo. João Batista foi o amigo do noivo que preparou naquela época em que ele estava aqui. Foi um pouco tempo, mas ele preparou o coração da noiva para o noivo. O amigo do noivo revela para a noiva como o noivo é. João 1,31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João Batista fala aqui que ele não conhecia Jesus, mas ele mostra claramente que ele tinha um objetivo. Esse era o objetivo da vida de João Batista.
manifestar a Israel quem era Jesus, quem era o noivo, revelar para a noiva quem era o noivo. Essa era a função do amigo do noivo. Como normalmente eles não se conheciam, os noivos não se conheciam, como que eles iam saber? Como que a noiva ia saber como que é o noivo, gente? Olha, e mulher é um negócio, ilustrando a questão do casamento, mulher é um negócio curioso. Então pense nisso. Quem é que falava como era o noivo? O amigo do noivo. Quem que revelava coisas a respeito do noivo para a noiva? O amigo do noivo. Porque ele era a pessoa que intermediava a cerimônia, que intermediava o convívio da noiva com o noivo até o dia da cerimônia do casamento. Essa era a função que João Batista tinha. O noivo confiava nele porque tinha intimidade com ele. Ainda que eles não se conhecessem, ainda que João não conhecesse Jesus, eles eram primos, mas eles não se conheciam. Porque João estava fazendo a missão dele e Jesus estava fazendo a missão dele. Em algum momento eles se encontraram e se conheceram. E quando eles se conhecem, quando eles têm essa oportunidade de se conhecerem, João já sabia quem ele era. E é muito interessante que quem revelou a João quem Jesus seria e como Jesus seria foi o próprio Deus. E nós vamos ler esse texto. Então o noivo confiava no amigo dele, porque tinha intimidade com ele. E sabia, conhecia tão bem, a ponto de ser esse que podia intermediar o casamento entre os dois. E era responsabilidade do amigo do noivo revelar essa intimidade para a noiva. João 1:29 nos fala esse texto nos fala isso. No dia seguinte, lembra que João não conhecia Jesus, conforme o texto anterior, mas ele foi preparado para isso e ele sabia disso. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: olha o que o amigo do noivo precisa falar para a noiva o tempo todo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, quando nós nos colocamos nessa posição do amigo do noivo, e João começou essa função, essa missão, e nós precisamos continuar essa missão todos os dias. Todos os dias nós precisamos revelar ao mundo quem é o noivo, como o noivo é, o que o noivo faz e o que o noivo vai fazer. E João fala isso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nos versículos 32 a 34 ele continua. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água. Quem mandou João batizar com água, gente? Deus revelou a João qual era a sua missão desde o ventre. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O que você, como amigo do noivo, tem testificado para o mundo? O que você, como aquele que é um intermediador entre o noivo e a noiva, porque você é noiva, mas você também é o amigo do noivo, porque você se tornou noiva também, porque alguém foi o amigo do noivo e falou dele para você. O que você, como amigo do noivo, tem falado para a noiva
que precisa conhecer, porque a noiva já é, mas a noiva continuará sendo. Mais pessoas chegarão para serem noiva. O que você tem falado como amigo do noivo a respeito do noivo para a noiva? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi descer sobre ele o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo. Ele é filho de Deus, eu tenho testificado que ele é o filho de Deus. Esse tem sido o seu testemunho como amigo do noivo para a noiva, que está aí, procurando um lugar, procurando paz no coração e precisando de salvação. O amigo do noivo, ele deixa bem claro também que a noiva já tem um noivo. Então, além de João testificar quem era Jesus, como Jesus era para, naquele tempo, aquelas pessoas que estavam ali sendo batizadas, e João batizava com a água, que quer dizer, esse batismo quer dizer remissão de pecados, arrependimento, porque Jesus ia batizar com fogo, Jesus ia batizar com o Espírito. João deixou bem claro que a noiva já tinha um noivo. Essa também é a missão do noivo, do amigo do noivo, deixar bem claro que o noivo já tem uma noiva, e a noiva já tem um noivo. João 3, 29 e 30 nos fala assim: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve. O amigo do noivo serve ao noivo. E o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista aqui, ele cede lugar para quem era o noivo legítimo, Jesus. João Batista não é o noivo. João Batista é o amigo do noivo. Então, nesse texto, João Batista deixa muito claro qual era a posição dele, amigo do noivo. Nós precisamos entender isso para não confundir e não entrar em uma missão errada. Nós não somos o noivo, nós somos amigo do noivo. A nossa missão é revelar quem é Jesus e não quem nós somos. Não é um ministério pessoal, mas é um ministério celestial. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser, é Ele que tem que se revelar. Nós, como igreja, precisamos ter sabedoria do céu. O diabo engana, o diabo traz muito engano. Existem pessoas que estão se manifestando como o próprio noivo e não estão revelando a missão deles como amigo do noivo. E por causa disso, muitos estão indo para o inferno, sem uma chance de serem salvos, pela verdadeira postura que a igreja tem que ter como amigo do noivo. E isso é muito sério. O amigo do noivo, a alegria maior do amigo do noivo tem que ser em levar a noiva para a presença do noivo. Todos os dias do amigo do noivo eram voltados para isso, para o dia da cerimônia, para levar a noiva até o noivo, para levar o noivo ao altar junto com a noiva. E essa é a nossa missão como igreja, e essa é a nossa missão como filhos, hoje resgatados e com entendimento dessa palavra. O ponto central da história de João Batista não era que ele era rival com Jesus. João Batista nunca foi rival com Jesus, ainda que as pessoas tentaram fazer isso, ainda que as pessoas tentaram manifestar, mas João, você não tem ciúmes não? Tem um lá que está batizando. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele é o noivo, eu só sou o amigo do noivo, e eu preciso fazer a minha função muito bem como amigo do noivo, porque senão a noiva vai se perder e não vai entender quem é o noivo. Essa palavra é uma palavra para que possamos aprofundar no nosso chamado e exercer a nossa autoridade como amigo do noivo.
para que possamos crescer, não a ponto de sermos rivais do Senhor, mas que possamos diminuir para que Ele cresça. E nós vamos crescer como entendimento de que somos igreja. Somos igreja amada por Ele. Toda a missão de João Batista parece que ele tinha consciência disso, de que ele estava ali para servir ao povo. Ele estava ali para servir e não para ser. E ele coloca isso em palavras em vários momentos. Quando ele fala tão sério que ele cresça e que eu diminua, ele estava dando a Jesus o direito de ser o noivo. Ele estava levando a noiva a entender que quem é o noivo é Jesus. E ele vai voltar. E ele vai chegar no dia desse casamento. E a noiva precisa estar preparada e pronta para esse dia. Por isso ele tinha a alegria completa quando ele ouvia que Jesus estava batizando. João Batista não sentia ciúmes de Jesus, porque ele entendia bem quem era Jesus e quem ele era. Sem ele, a obra também seria impedida de ser realizada, como foi no propósito que João Batista tinha, de ser esse intermediador, de ser esse amigo do noivo, de ser esse que falava para a noiva quem era o noivo. Então ele entendia muito bem. E João Batista estava preparando a noiva para o dia do casamento. João 1:27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. O papel principal a ser desenvolvido pelo amigo do noivo era preparar a noiva para o seu melhor amigo para o dia do casamento. Todos os dias, desde que o amigo do noivo aceitou a missão de ser o amigo do noivo, todos os próximos dias até o casamento. Então se eu estou falando a figura do casamento, você está entendendo. Todos os seus dias, desde o dia que você aceitou Jesus, até o dia que Ele voltar, os dias que você tem aqui na terra, até os dias que Jesus voltar, você precisa ser o amigo do noivo. E precisa saber que esses dias serão dedicados para a noiva, para ensiná-la a conhecer, a amar e a esperar o seu noivo. Porque ele vai voltar. Porque ele vai voltar. Então essa é a razão principal que explica o porquê somente um amigo íntimo poderia fazer essa intermediação. Por isso, somente um amigo íntimo poderia ser essa terceira pessoa no elo entre o noivo e a noiva. Porque se não fosse assim, não ia acontecer da maneira como deveria acontecer. Esse amigo do noivo hoje é você, sou eu. Então nós precisamos entender que existem algumas características que nós precisamos ter como amigo do noivo para cumprirmos o nosso chamado de amigo do noivo. E eu vou falar de algumas características aqui para você entender. Você precisa ter intimidade com o noivo, harmonia. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Se eu for falar do meu marido, eu vou falar muito facilmente, porque eu conheço. Mas se eu for falar de alguém que eu estou vendo hoje, eu não vou conseguir falar e expressar quem ele é. Eu não conheço. Eu não conheço a intimidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter para exercer o seu chamado de amigo do noivo é ter intimidade com o noivo, é ter harmonia com ele. Senão, não adianta. Senão, você vai passar informação trocada para a noiva. E lembre-se que você está passando informações para a noiva, para aquela que espera o dia do seu casamento. Então você precisa ter harmonia, você precisa ter intimidade com o noivo. A partir disso, qual tem sido a sua intimidade
com o noivo? E o que você tem falado para a noiva do noivo? Qual tem sido essa intimidade que você tem tido com ele? Qual tem sido o conhecimento, a harmonia, o entrosamento que você tem tido com o noivo? Segunda coisa, a confiança do noivo. O amigo do noivo deveria ter muita confiança do noivo, porque se o noivo vai enviar alguém para falar dele, ele precisa ter confiança que aquele alguém vai falar o que é correto, o que é certo e o que é verdadeiro. E essa missão Deus te confiou. Ele confia em você. Ele acredita que você vai falar de Jesus, aquilo que você precisa falar de Jesus. Que você vai falar do noivo, aquilo que você precisa falar do noivo. Aquilo que é verdade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, porque eu tenho visto na minha vida isso acontecer. O seu testemunho de que Jesus tem feito na sua vida. Deus te confiou e te habilitou essa missão. Então exerça essa missão com autoridade. Não seja tímido, não seja, inseguro, mas exerça com autoridade. Deus te habilitou. Deus te mostra quem é Jesus todos os dias. Deus revela quem é Jesus na sua vida todos os dias. Então fale daquilo que você já sabe. Fale daquilo que você conheça. E se você não conhece a esse ponto, passe a conhecer a partir de hoje. Passe a buscar para que você possa também transmitir para a noiva. Assim como o noivo espera de você, com confiança, sabendo quem é o noivo. E a terceira coisa, você precisa ter o respeito da noiva, pela noiva. O respeito pela noiva é algo muito sério. Hoje nós estamos vendo aí coisas absurdas que está se fazendo com a noiva de Jesus. Com a igreja estabelecida na terra. Eu não falo nem a igreja ainda geral, mas com a obra de Deus. Existem absurdos que estão se fazendo por aí com a noiva. Mas nós não queremos ver. Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim: ainda que todos estejam... Não, o errado continua sendo errado, ainda que todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Nós não podemos, porque o outro está fazendo errado, porque o outro não está sendo noiva, nós não podemos também nos tornar o que o outro tem sido. Precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa verdade na nossa vida, precisamos manter essa verdade na nossa vida. O respeito pela noiva. O amigo do noivo não podia esquecer uma coisa muito importante: a noiva não é dele. A noiva pertence ao noivo. A posição do amigo do noivo é somente de servir ao noivo até o dia do casamento. Então, não queira ser o ator principal nessa obra que você está fazendo. É somente o amigo do noivo que é a sua posição de ser. A essência continua sendo do noivo. Por que eu estou falando tão sério agora e tão batendo tanto nessa situação? Porque muitos aí têm ensinado Jesus de uma maneira errada. E se nós não vigiarmos, nós vamos passar a ensinar Jesus de uma maneira errada. Não é da maneira que eu penso, não é da maneira que eu quero, é da maneira que a Bíblia não fala que tem que ser. É da maneira que a Bíblia me orienta a ser. Nós não podemos dar jeitinhos para ficar mais fácil e para trazermos as pessoas. Não. Isso não é ser amigo do noivo, isso não é falar o que o noivo é, isso é falar o que você quer falar. E esse tem sido o erro de muitos cristãos, que têm dado mau testemunho, e por causa disso,
a noiva não tem entendido quem é o noivo e não tem se preparado para esse dia. Mas nós não precisamos fazer o errado, porque muitos estão fazendo. Nós só precisamos fazer o certo, porque o certo vai nos levar a falar quem é o noivo, a viver segundo o que o noivo vive. Essa deve ser a nossa posição de respeito pela noiva. E para concluir, a worship pode vir, não sei se tem mais alguém. Eu queria ler João 1, de 19 a 23. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então, nessa situação, João estava sendo questionado quem ele era. Pode continuar. E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Entendem a posição real de quem é amigo do noivo? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Essa é a posição do amigo do noivo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profetas? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Olha a resposta que João deu, que deve ser a sua resposta também. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Tem mais um? Não, até aí. Eu sou a voz do que clama no deserto. Essa deve ser a sua fala, como amigo do noivo o tempo todo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe, gente, João Batista morreu. O chamado de João Batista acabou. Mas ele continua em cada um de nós. Porque nós continuamos revelando para a noiva quem é o noivo. Porque nós continuamos sendo o amigo do noivo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Não fale algo que o noivo não é. Não traga verdade que não é verdade. Cuidado com o que você apresentar para as pessoas a respeito do noivo. Não existe meio acordo. Existe só um acordo. Não existe meia maneira de servir a Deus. Só existe uma maneira de servir a Deus. Continue sendo essa voz que clama no deserto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa tem que ser a minha e a sua voz em todo o tempo. Você precisa levar a noiva a perceber quem é Jesus, a amar Jesus e a ansiar pela volta de Jesus. Essa é a minha e a sua missão. Amar a Jesus de todo o nosso coração e a levar a noiva a amar Jesus de todo o coração. Você foi convidado a declarar para a noiva a pureza de quem é Jesus, a verdade de quem é Jesus. Não perca essa essência. Não perca o propósito do que é ser igreja. Ser igreja é isso. É declarar a pureza, a verdade, a essência de quem é Jesus. Levando a noiva a contemplar o único que é digno da aliança, que é Ele, que é Jesus. João Batista nunca fez a igreja se apaixonar por Ele. João Batista sempre fez a igreja se apaixonar por Jesus. João Batista nunca teve Jesus como rival. João Batista sempre teve Jesus como é aquele, é dele. Eu não sou digno de desatar-lhe a sandália dos pés. E eu quero finalizar lendo João 15, 14 e 15. Antes que você
conhecesse Jesus, você não tinha revelação de quem você era. Quando você passa a conhecer Jesus e entende que a igreja, quem você é como igreja, você começa a entender esse texto aí. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos. Nós não somos servos, não somos escravos mais. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você sabe quem é o seu senhor e sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer.